Salve, salve, rapaziada. Fala você, São Paulino. Fala você, São Paulina. Quem diria, hein, ladrão? Duas câmeras. O cara que começou com uma caixa de sapato e um celular velho, agora não com uma, mas com duas. Daqui a pouco vai ser... Não tem a terceira, aí já não é pra tanto. Salve, salve, rapaziada tricolor. Boa quinta para todos nós. Tivemos uma noite maravilhosa, vencemos o Palmeiras no Morumbi por 1-0 com um gol do Rafinha. E se você acha que o choro parou por aí... Nananina não, o choro continuou. Os caras estão reclamando agora de um lance do Alan Franco que não aconteceu absolutamente nada. Mas como o choro é a melhor coisa que eles fizeram essa semana, porque estão perdendo de todo mundo, perderam até pra nós, que somos a pedra no sapato deles, a gente sabe disso. 6 vezes o time que mais venceu eles, na melhor era do melhor treinador, do Dom Pedro Porquinho, de tudo isso aí, continuaram chorando. O Rafinha teve sua conta aí do Twitter invadida, hackeada, alguma coisa desse tipo. A gente vai discutir isso aqui também. Eu tava mandando um monte de tweet engraçado, brincando. Falei, o Rafinha, jogador experiente, né? Geralmente o pessoal mais velho não é de fazer essas brincadeiras, isso é mais coisa de jogador mais jovem. Às vezes jogador que tá subindo agora da base, a gente já viu diversas vezes o Luan, por exemplo, fazer esse tipo de coisa. Mas descobrimos que não era o Rafinha, era um impostor. A assessoria de imprensa, o pessoal da comunicação aí do Rafinha foi um pouquinho longe demais, já deu esse migué aí. Pode ser migué? Pode ser migué. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Tá com cara de migué, ó. Tá com cheiro de migué, não tem só cheiro de bacon, tá com cheiro de migué também. Além disso, rapaziada, a gente comentou pouco nos últimos dias, afinal tava todo mundo nervoso com esse jogo contra o Palmeiras, a gente não falou do Ferrarese. Do zagueirão Ferrarese, que aí tá saindo umas informações, estão circulando informações de que o zagueirão Ferrarese vai ser comprado, não é estender empréstimo, toda aquela coisa que a gente estava conversando nos últimos dias, mas sim comprado pelo São Paulo pela bagatela de 21 milhões de reais, caindo pela metade o preço do próprio Ferrarese, né? A gente sabe que o preço estipulado ao final do empréstimo seria de 7 milhões de euros na época, foi publicado, se eu não estiver enganado pelo Jorge Nicola, 7 milhões de euros, 41 milhões de reais, e aí parece que o São Paulo caiu aí a situação pela metade. Tudo bem que o próprio jogador, por conta da lesão, teve uma desvalorização, mas quem deu essa informação, Celtão, quem falou isso aí pra você trazer aqui pra gente discutir? Eu vi 2 caras falando sobre isso, as duas fontes são boas. O André Hernan publicou isso recentemente e o Daniel Perrone também. Seriam 3 anos de contrato para o Ferrarese e esse preço de 21 milhões para o Grupo City, que é dono o dono do passe, eu falo sempre, entrega idade, né? O dono dos direitos econômicos do Ferrarese. E o que eu acho disso? Vocês querem saber a verdade? Eu achava que o São Paulo ia estender um empréstimo mais um ano e tentar estipular um preço um pouco melhor, ao invés de 40, cair para 25, cair para 30, com a graça de Deus. Como aconteceu a lesão e o próprio Grupo City entende que o jogador teve um problema seríssimo e atuou apenas 13 vezes pelo São Paulo, o que os caras pensaram? Pô, realmente, no São Paulo ele sofreu essa lesão seríssima, mas ainda assim agrada a diretoria, agrada muitos torcedores. Eu confesso para vocês, nos 3 primeiros jogos do Ferrarese no Paulistão, eu falei, encontramos a nossa dupla de zaga ideal, que é Arboleda e Ferrarese. Logo depois surgiu o Beraldo também, não era pra gente estar preocupado com a nossa zaga, mas aí lesiona a Ferrarese, lesiona Beraldo, ontem lesionou até o Alan Franco, que fez um jogo decente pra mim contra o Palmeiras, está fazendo jogos decentes, tô descendo aqui o nível da minha crítica com ele tá melhorando. Quando o cara tá melhorando, beleza, né, rapaziada? Agora se ele continuasse mal, como alguns continuam mal, Nestor. Mas o que eu acho de tudo isso? O que eu acho do preço? O que eu acho do Ferrarese? Pra mim ele foi subaproveitado pelo Rogério Ceni e quando finalmente o Rogério decidiu colocar ele no começo do ano, ele foi bem. Aqueles 3 primeiros jogos do Campeonato Paulista, meu Deus do céu, ele saiu os 3 jogos como um dos melhores em campo. E aí vocês vão falar, pô Celso, mas era no Paulista, eram os 3 primeiros jogos do Paulista. O terceiro jogo foi simplesmente contra esse Palmeiras, quem jogou ontem, e pra mim ele e o Arboleda naquele jogo que foi 0-0 no Allianz Parque, resultado que seria ótimo quinta-feira que vem, fez uma partida excelente até ter a lesão, coitado, até se lesionar, até ter a lesão grave. E o São Paulo pagar 21 milhões de reais, eu tô vendo muita gente espantada, né, soltando os cachorros, mandando a diretoria para aquele lugar. Não vamos esquecer que o Ferrarese tem 25 anos e tinha sido comprado em euro pelo Grupo City, toda aquela coisa. 6 milhões de euros, 4 milhões de euros, até 7 milhões de euros, não é dinheiro nenhum para esses caras, a gente sabe disso. Só que o próprio São Paulo pagou 12 milhões pelo Alan Franco,
O passe do Pedrinho, para vocês terem uma ideia, estava avaliado em 22 milhões de reais. Marcos Paulo, se o São Paulo quiser comprar no final do contrato, são 16 milhões. Futebol tá caro, rapaziada. Qualquer jogador mediano, qualquer jogador um pouquinho melhor que os outros está custando caro. Aceitem isso, infelizmente. Um ou outro que aparece que é um pouco mais barato, um ou outro aparece e se destaca por um preço baixo. É raro, isso está cada vez mais raro. E eu acho 21 milhões de reais por um zagueiro que fez só 13 partidas caro? Acho, mas é um cara com um enorme potencial. O Ferrarese só tem 25 anos. O Ferrarese, para mim, pode ser o Arboleda 2.0 para ficar aí 5, 6, 7 anos, se possível. Isso se a gente não vender ele mais caro. É um cara que demonstrou um enorme potencial. O que me preocupa dessa história toda não é nem o valor. Como que o São Paulo vai pagar? Isso aí é pergunta para o senhor Casares, pergunta para o financeiro do São Paulo. Sabe por quê? Porque a gente vive aqui falando de austeridade financeira, porque tem que ter cuidado. E o clube arrecada, pede empréstimo, arrecada, é bilheteria do Morumbi, é patrocinador, é isso, aquilo. E o São Paulo continua não pagando absolutamente ninguém. Um total de 0 pessoas. Então, mesmo que a gente cobre uma austeridade financeira, o clube não a cumpre. Então o jogador pode ser 21 milhões de reais, ou o jogador pode custar 5, ou tá devendo o salário de 1 milhão para alguém, o São Paulo já não paga de qualquer jeito. E não me venham com essa conversinha de que não tem dinheiro, rapaziada. O dinheiro tá entrando, a gente só não sabe para onde está indo. Um zagueiro de um enorme potencial, acho sim caro, mas vou dar um outro zagueiro aqui no futebol brasileiro que foi comprado por esse valor, o Léo Pereira do Flamengo. O Léo Pereira do Flamengo custou entre 20 e 22 milhões de reais para sair do Atlético Paranaense e ir pro Flamengo. E é um bom jogador, começou mal no Flamengo, mas deu a volta por cima e hoje é um jogador que a torcida gosta hoje em dia. Então, desculpa, gente, acho caro, assim como o futebol no mundo está caro. Para vocês terem uma ideia, e essa aqui vocês vão dar risada, o David custa os mesmos 22 milhões de reais para o São Paulo continuar com ele. Tá estipulado no contrato de empréstimo com o Internacional. Vocês querem o DVD? Não vale 22 milhões. O Ferrarese vale 21. Pode valer até mais. Imagina Ferrarese e Beraldo, imagina Ferrarese e Arboleda. Ah, rapaziada, eu sou muito crítico a essa diretoria e não sei como vão honrar os compromissos aí na compra do Ferrarese. Mas o Ferrarese ficando aí, pra mim é uma boa notícia. É um zagueiro de enorme potencial, como eu falei anteriormente. E se você acha que a noite dos São Paulinos não poderia ser melhor, a noite do nosso lateral direito foi meio esquisita, porque do êxtase em fazer o gol, que isso? O êxtase em fazer o gol. Rapaz, eu tô melhor que os caras da ESPN que falaram aquela bobagem que eu me recuso a falar aqui. Taca aí na tela. Rafinha foi do gol a ser hackeado no Twitter, segundo o próprio, né? Porque depois que acabou a partida, teve algumas mensagens, algumas zoeiras, o cara só mandou um boa noite ali, o pessoal já começou a comentar. Óbvio, o Rafinha, como ele mesmo falou na zona mista, na saída de campo, ele é cometa. Os gols dele são como cometa, aparece de vez em quando. Pra vocês terem uma ideia, foi o primeiro gol do Rafinha com a camisa do São Paulo. Nunca na vida dele como lateral direito ele se destacou por fazer gols, e sim em dar consistência defensiva, saída de bola, e tinha ótimos cruzamentos na época do Bayern de Munique, né? Isso diminuiu um pouco ao longo que a idade foi chegando, até no próprio Bayern, mas a saída de bola quase impecável. No São Paulo não achava que ele estava fazendo boas partidas, até essas duas últimas. Para mim, as duas últimas partidas do Rafinha foram boas e premiado com gol no jogo contra o Palmeiras. No jogo contra o Palmeiras, para mim, ele vinha bem, padrão Rafinha, não é um cara que vai comprometer, é um cara que vai ajudar na defesa e ajudar na saída de bola. E aí chegou, finalizou e conseguiu o seu gol. Parabéns ao Rafinha, o que eu sempre falo aqui, o Rafinha, se ele tivesse vindo para o São Paulo 7 anos atrás, meu Deus do céu, nós ia estar tranquilo de lateral. O problema é que ele veio com uma idade muito avançada, próximo do final da carreira. Agora, se ele foi hackeado, se isso aí é migué, isso aí eu vou deixar pra vocês comentarem aí abaixo, porque numa hora ele faz o gol, um monte de tweet engraçado, um monte de zoeira, um monte de brincadeira, depois não apaga, deixa quieto. Eu tô achando que a assessoria de comunicação aí do Rafinha deu uma bola fora, ele não gostou e mandou demitir e fingiu que foi hackeado. Essa é a minha teoria da conspiração. Comente a sua teoria da conspiração aí nos comentários. E rapaziada, também não vamos esquecer de falar um pouquinho mais do choro de los porquitos, do choro dos palmeirenses, que pelo amor de Deus, o árbitro inverteu falta, deu amarelo para os dois volantes do São Paulo num lance só. O jogador do São Paulo espirrava do lado do jogador do Palmeiras, ele ia lá, dava falta, fazia o escarcéu. E mesmo assim, o perfil oficial do Palmeiras
tuitou um lance que poderia ser interpretativo pro VAR chamar de mão na bola. O Alan Franco claramente disputa a bola de cabeça, a bola sequer bate no braço, o VAR não chama, ninguém chama. E os caras continuam reclamando. E sabe o que foi mais legal de ver esse tweet aí do Palmeiras? Sabe o que foi mais legal? Ver torcedores do próprio Palmeiras falando, para com isso aí, meu. Não, peraí, aí foi longe demais. Até os caras que reclamam pra caramba, né, a coitada Holândia, a Chorolândia, até eles falaram, não, peraí, aí já é demais. Esse lance não foi absolutamente nada, e não foi. A arbitragem foi ruim, picotada, invertendo falta, qualquer coisinha era pro Palmeiras? Sim, mas pra mim não houve interferência direta da arbitragem, não teve nenhum lance de VAR, nenhum lance de pênalti. Nada, não teve nada para falar de arbitragem de lances específicos e os caras querem caçar com lupa qualquer coisa para pressionar a arbitragem. Eu tô cansado de falar aqui para vocês, pressiona a arbitragem pro próximo jogo. O jogo que já passou não vai mudar. Não vai mudar. Nunca na história do futebol voltou atrás de um jogo por conta de erro de arbitragem. Se teve, comenta aí que eu também devo ter esquecido. Bom, rapaziada, quero que vocês me falem aí se vocês gostaram desse formatinho novo aí com duas câmeras. Eu tô leve, eu tô feliz, eu tô solto com essa vitória maravilhosa de 1-0. Temos aí a possibilidade do empate, levar para o empate no Allianz Parque, ou até para os pênaltis, se a gente perder por um gol de diferença. É um bom resultado. Começamos com vitória, esse confronto, esses 180 minutos, né? O primeiro tempo, como os próprios jogadores do São Paulo chamaram, e é bom manter assim, concentrado, toda aquela coisa. De verdade, eu até ia comentar aqui sobre o pessoal da ESPN e falar que os desfalques pesaram pro Palmeiras. O São Paulo teve 12 desfalques e o Palmeiras 3. Lembrando, o São Paulo teve desfalque do Caleri e do Luciano ainda no primeiro tempo. Então eu não sei se isso aí é assessoria de imprensa, né? Ou se os caras só estão com boa vontade de um lado, aí fica da interpretação de vocês. Para mim, tanto o São Paulo quanto o Palmeiras tinham desfalques, o Palmeiras menos, o São Paulo muito mais. Óbvio, o Rony faz falta sim, mas um Caleri faz falta estar 100%. Um Beraldo faz falta, assim como um Zé Rafael faz falta. O Igor Vinícius está fazendo falta desde o início de ano. Acho que eu nem preciso falar isso para vocês. Mas, né, é o que dizem, né, a imprensa no Brasil, se você pagar bem, ela até fala a verdade. Tamo junto, rapaziada, não esquece novamente de deixar o seu like, deixar o seu gostei, se inscrever no canal e comentar o que você achou do jogo de ontem, o que você achou da coletiva do Dorival que tá passando nesse exato momento. E tamo junto, rapaziada, vamos São Paulo, inferno!